Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver nos escutando. Eu sou aqui o Leonardo Ancapep, mais uma vez fazendo as honras, e esse é o ChopaCast de episódio 7. Eu estou aqui acompanhado mais uma vez do alguém já velho da casa, o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Acompanhando também, estreando aqui, o Júlio, que vai colaborar com a gente nesse episódio. Júlio, boa noite. Boa noite a todos. Satisfação estar participando disso aqui. E temos também uma presença especial aqui, o Isaías, do Anarco Geek, contribuindo no nosso episódio. Isaías, boa noite. Boa noite, cara. Tudo bem, Leonardo? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, hein? Tudo bem. Eu que agradeço. Se quiser falar do seu canal também, para quem não conhece. Galera, eu sou do canal Anarco Geek, um canal para pessoa que está iniciando no libertarianismo, tá? Se vocês quiserem conhecer mais, é só procurar Anarco Geek no YouTube. O canal do Isaías e boa parte das referências que a gente fizer aqui, eu vou tentar colocar na descrição para que vocês consigam acessar mais fácil. Mas para início de conversa, né? Nosso episódio de hoje com o tema A Tecnologia nos Libertará? E com isso eu quero dizer o quê, né? Você vê, por exemplo, canais como o ancap.su, quem não conhece também eu recomendo, vou botar na descrição. Ele é um cara bem otimista com relação a esse ponto, que ele fala, por exemplo, que a tecnologia ela vai acabar tornando o estado obsoleto e talvez ele acabe até caindo naturalmente, né? O Capstone chegue por meio disso. Até outras pessoas compartilham desse mesmo otimismo. E eu gostaria de fazer esse episódio hoje para falar sobre tecnologias que podem nos ajudar, né? E começar essa discussão de se isso realmente seria suficiente, né? Mas vou passar a palavra aí. Bom, primeiro que a gente pode começar com criptomoeda, né? Assim, verdade, né? Óbvio. Isso é verdade. Boa parte dessa discussão quase obrigatoriamente acaba envolvendo criptomoeda. Né? O próprio surgimento da Bitcoin está relacionado a uma, como se pode falar, um pensamento libertário, né? A imagem registrada no primeiro bloco é justamente uma notícia relacionada à expansão de crédito dos bancos, né? E toda essa, de certo modo, foi a teoria austríaca de ciclos econômicos que fundamentou a criação da Bitcoin, né? Você ter uma moeda escassa, tá, digamos assim, imune à inflação, né? E imune à manipulação do governo, de bancos centrais, né? E ela é o próprio lastro. Ela é o próprio lastro. Muita gente pergunta, mas a Bitcoin tem lastro em quê, né? Porque a cabeça da pessoa já tá tão acostumada com moeda fiduciária, né? Onde é que tá o ouro, né, da Bitcoin? Que não entende as próprias qualidades necessárias para uma moeda, né? Eu gosto de falar que quando a pessoa chega na pergunta de onde está o lastro, ela tem que se perguntar onde está o lastro do real que está no bolso dela. É isso. Porque ela não tem essa conclusão ainda de que, na verdade, nem o real que está no bolso dela tem lastro. Imagina o dólar ou alguma outra moeda não tem lastro, gente. Não existe mais lastro. Isso já foi abolido faz muito tempo. Nossa, pra você não ter uma ideia, eu já vi matéria de jornal falando que a moeda tem lastro em ouro. Recente. Conversando com um colega, fala, não, mas na década de 60 lá o Nixon acabou com o lastro do dólar. Eu pensei, como assim não tem lastro? A pessoa não sabe. Não tem lastro desde antes, cara. Jornalismo tá morto. Os caras não fazem a pesquisa básica. Mas a questão do lastro, ele vai além disso também, porque o Bitcoin ele surgiu como um projeto de libertários de origem. Assim, há pessoas que apontam quem teria sido o Satoshi Nakamoto. Tem quem fala que é uma equipe, mas tem algumas evidências que apontam para um certo professor de criptografia. Agora eu não lembro o nome dele de cabeça, mas a ideia mesmo foi usar a criptografia para gerar um lastro de forma virtual. Não, mas eu vou falar uma coisa, isso não é novidade no mundo da tecnologia. É que o Bitcoin, ele é o boom, ele trouxe a descentralização total. Mas isso não é novidade no mundo da tecnologia, não. O MP3 é precursor disso, de uma ideia de descentralização. Com essa tecnologia a gente conseguiu distribuir música para todo mundo e todo mundo hoje tem música. Hoje em dia até o MP3 já é uma linguagem ultrapassada, né? Então sim, as licenças dele já expiraram. Exato. Então a tecnologia ela vem com esse impulso de não ser controlada por ninguém. Quem nunca também não baixou uma coisa no Kazaa, né? Que usa tecnologia P2P, né? Uma coisa centralizada, uma coisa que não tem um servidor central, não tem nada disso. O torrent ele é a salvação de muita gente por aí que conseguiu acessar muito conteúdo que jamais acessaria se ele fosse totalmente restrito e centralizado. Exato. Inclusive,
existem sites de compartilhamento de torrent onde os próprios usuários alimentam, eles ficam semeando o torrent, porque quando você baixa o torrent, você fica com a opção de depois você compartilhar ele com outras pessoas. E as pessoas fazem isso, assim, elas não têm um lucro imediato por causa disso, mas por causa do interesse delas de compartilhar com outras pessoas, que é um fim além do... Por isso que eu acho que a tecnologia não vem só para libertar. Na verdade, ela vem como uma ferramenta para um fim. Ela pode ser usada, inclusive, para o contrário, ela pode ser usada para restringir. Mas o exemplo do torrent é muito bom por causa disso. As pessoas compartilham arquivos entre elas e existem comunidades que se financiam de maneira privada, violando propriedade intelectual, que nem existe, a partir de merchandising. Um exemplo grande disso é a comunidade de anime, que as fansubs publicam os torrents delas e elas lucram com merchandising que nem é a origem oficial da empresa, mas no site onde fica compartilhado para todo mundo. Eu quero acrescentar um ponto nisso, porque eu trabalhei com o pessoal da Project. Não sei se vocês chegaram a conhecer a rede de site Project, né? Naruto Project, Bleach Project, etc. E eu tive muito contato com esse pessoal durante muito tempo. E o nosso grande incentivo era produzir pela questão do download, pela questão do interesse do público, de ter aquele conteúdo e de uma empresa remunerar a gente por isso, só por distribuir o conteúdo que a gente produzia ali dentro. Eu sei, é pirataria, mas desculpa, propriedade intelectual não existe, então. Não só isso, mas se não fosse por essa vontade mesmo de compartilhar o que vocês gostam, o que vocês perceberam que é bom, muitas pessoas não teriam acesso àquela cultura, informação, e se perderia, sabe? Inclusive com a música acontece muito isso. A música que ou não é mainstream, ou não é divulgada na mídia digital, ela se perde, ela é esquecida. A jovem guarda viveu disso, viveu de roubar conteúdo americano, traduzir e soltar aqui no Brasil, e se tornou o que se tornou graças a isso. Até, como você falou que a ideia de Bitcoin não é uma coisa de hoje, digamos assim, ou pelo menos dos últimos anos, até mesmo em relação a meios de pagamento, né? A própria ideia de você ter um meio de pagamento digital era muito anterior. A questão é que existiam vários problemas técnicos para isso que foram resolvidos com a tecnologia de blockchain, né? Resolvidos parcialmente, digamos assim. Pelo menos, porque a blockchain ela pelo menos garante a segurança das transações, né? Mas existe todo o problema de desempenho ainda. Você consegue, sei lá, a blockchain da Bitcoin, você consegue 7 transações por segundo, quando o cartão Visa consegue 10 mil. Tem um outro ponto aí de por que sistemas de pagamentos não se desenvolveram antes da tecnologia de blockchain. Tem um outro ponto muito importante. Todos os sistemas, por exemplo, o PayPal, eles eram centralizados. Então o governo tinha como impedir. O sistema bancário, o cartel, o monopólio, tinha como impedir que outros sistemas se desenvolvessem. E muitas vezes eles foram desidratando esse sistema. Antigamente, há pouco tempo atrás, você tinha uma maquininha que só passava Visa e uma maquininha que só passava Credit Card. O comerciante era obrigado a ter 2 maquininhas se ele quisesse servir os seus clientes e atender os clientes de ambas as empresas, de ambas as bandeiras. Entendeu? Só pra você ver como centralização destrói tudo. Com o blockchain, acabou. A palhaçada acabou. É possível criar muitos sistemas descentralizados usando a tecnologia do blockchain. Isso, não se limita nem à moeda, né? Você tem exemplos como o da Ethereum, que inaugurou a ideia de você rodar aplicações de maneira descentralizada, né? As dApps. Você pode ter vários computadores calculando o mesmo resultado por uma mesma operação e você tem uma certa segurança ali, né? Você consegue fazer isso, não precisa nem de, sei lá, de um provedor para rodar sua aplicação. Você simplesmente tem um modelo monetizado de pessoas que rodam sua aplicação. Cara, até o Telegram tá entrando num negócio assim, de sistemas de blockchain. Exato. O pessoal do Telegram fez uma ICO esse ano, não me lembro, ano passado. Eles conseguiram levantar acho que mais de $2 bilhões para investir na criação da tal da Open Network deles, que seria passar o Telegram para uma rede descentralizada. Porque o Telegram tem um problema hoje em dia, porque o cliente dele é de código aberto, mas o servidor não. Então você ainda pode capturar informações, digamos, se você tiver acesso ao servidor. Você não sabe, na verdade você não sabe o que acontece lá. Esse é o problema. Eles disseram que eles não vão passar os dados pra ninguém, mas ainda assim é só... Mas o problema é a coerção, né, mano? O problema é a ameaça.
Porque eles já foram ameaçados, inclusive eles tiveram que abrir mão de alguma dessas promessas deles com relação ao governo da Rússia e tal. Não, eu falo assim, dá pra gente ir um pouco além. A gente tem o Minds. Eu fiz um teste maneiro no Minds. Um teste maneiro mesmo, de upload de vídeo, de divulgação em grupos. Eu trabalhei no Minds como se fosse a minha rede social atual, durante 6 meses. Eu tive um crescimento lá, isso com a minha marca Geekista, antes, quando eu tava trabalhando ainda com marca Geek. E eu tive um crescimento no Minds absurdo, eu cheguei a ter contribuição. O Minds, ele é uma rede que tá rápida, não é que nem de YouTube ou algumas outras redes que ainda estão em construção, mas é uma rede que já tá boa, rápida, descentralizada em blockchain. É uma rede, é um Facebook totalmente funcional. Eu não sei se vai funcionar bem se migrar, sei lá, 300 milhões de pessoas para lá ao mesmo tempo. Talvez dê que nem o Bitcoin, dê uma travadinha aí, né, na coisa. Mas, mano, é uma rede muito funcional, muito boa e descentralizada. Eu posto qualquer merda lá, assim. Eu posso. Não que eu tenha essa tendência a fazer isso, mas qualquer idiota pode ir lá. Eu não vou nem me colocar no exemplo para evitar depois falarem, o que esse idiota tava falando ali no podcast. O que você anda postando lá? Exato. Mas qualquer idiota pode aparecer lá e postar, por exemplo, uma coisa antissemita, uma coisa nazista, e não vai ser censurado. Não tô falando que vocês têm que fazer isso, tá? Eu tô falando que nós chegamos num ponto onde finalmente a gente tem uma rede social que o governo não pode fazer mais nada. Ele pode olhar e chorar. Só. Esse é um problema do Telegram e acho que isso ainda é um problema do Bitcoin. Porque, lastimosamente, ainda é possível você rastrear a carteira de alguém, se a pessoa não abrir múltiplas carteiras, mas isso acaba aumentando os custos, ainda é rastreável. Eu acho que o problema talvez nem seja tanto ainda a quantidade de operações, apesar disso ser muito importante também, mas acho que o problema principal que as criptomoedas estão enfrentando, na minha opinião, em relação à ideia de liberdade, é a rastreabilidade. Mas me diz uma coisa, isso em todas as tecnologias de criptomoedas, porque o Monero e outras tecnologias prometem serem rastreáveis. Sim, tem algumas que prometem ser rastreáveis, mas elas ainda pecam em alguns outros aspectos que as outras mais práticas, no sentido de quantidade de transações e algumas outras coisas, conseguem. Ou seja, ainda não tem uma criptomoeda definitiva. E o Bitcoin, por causa dele ter a fama, ser o nome de frente, eu acho que ele acaba bloqueando outras tecnologias de entrada. Não, mas que a gente já vê projetos de lei querendo regular o Bitcoin. Não, mas espera aí. Deixa eu colocar numa outra ótica. Por exemplo, o Bitcoin tá há quanto tempo no mercado? Desde quando ele é fundado? 2008, né? São 10 anos já. 2008, 10 anos. Certo? Quanto tempo, por exemplo, as tecnologias como a IOTA e a Nano nasceram? Acho que a Nano tem 4 anos. Então, quer dizer, em 6 anos de Bitcoin já se desenvolveu uma nova tecnologia descentralizada de nodes. Ok? Um novo tipo de blockchain. Na verdade, não é nem mais blockchain, né? É o que eles chamam de DEG. Exato, já é um novo sistema, mas só pra você ver, em 6 anos você teve essa evolução. Eu que tô na internet, eu que tô no computador desde o Windows 95, desde o 486, eu vi a evolução muito rápida dos acontecimentos. Eu vi as pessoas deixarem de ter um PC em casa para ter um celular na mão, entendeu? Então, cara, o que é rastreável hoje para o governo, porque o governo não se adapta tão rápido quanto qualquer tecnologia. E eu digo isso, na verdade, nenhuma tecnologia se adapta tão rápido quanto qualquer tecnologia descentralizada. Porque a Microsoft tentou várias vezes centralizar suas linguagens com a ASP, com as suas linguagens próprias, e essas linguagens caíram em desuso em nome de linguagens livres. Atualmente, a linguagem mais utilizada é o Linux, é o Unix, né? O sistema Unix, que é o sistema do Android. Todo mundo tem na mão um sistema Android. É o Linux mesmo que você tá Então, pensando. mas é que eu falo que eu tô falando da raiz Unix mesmo, assim, da raiz inicial do próprio sistema. Porque ele tem várias vertentes, né? Tem várias distribuições de Linux, entre outros. Porém, eu digo, nada evoluiu tão bem quanto tecnologias descentralizadas. Então, qualquer tecnologia centralizada caiu. Hoje em dia, você não vê nem as pessoas nem mais usando Microsoft Office. É mais empresas. Comumente, as pessoas abrem um drive hoje em dia no Google e produzem seus textos, seus conteúdos. Eu acho que isso é questão de custos também, né? Exato. Porque há um incentivo econômico para você cortar os custos em relação a isso. Por exemplo, exato. Você vai pagar uma assinatura. Mas, olha bem. Você tinha, na época que o Android foi lançado, a Google lançando o Android,
ele tinha duas opções de linguagem. Eles poderiam fazer uma linguagem fechada, parecida com a do Windows, ou utilizar todo o sistema Unix, que obrigatoriamente teria que ser aberto, para lançar o seu. Qual que foi o que estourou? A Apple tentou com o seu iOS. Qual que é o sistema que está na mão de todo mundo? As pessoas comuns não sabem disso. As pessoas comuns nem imaginam a história por trás do Unix, por trás de Linus Torvalds, para chegar até um ponto que elas estão com ele na mão. As pessoas nem sabem disso. As pessoas não conhecem a história de Linus Torvalds. Se eu for começar com a história do Unix, você vai lá pra trás, tipo, década de 60 e 70. Exato. Nos Estados Então, Unidos. mas as pessoas não... O que eu falo é, o quão popular uma tecnologia totalmente open source, descentralizada, a que ponto chegou? Entendeu? Mas eu acho que ainda tem certas limitações, sabe? Principalmente em relação ao fabricante de hardware. Mas, por exemplo, certos drivers não são publicados e por causa deles serem de aparelhos menos populares, acaba que não há um desenvolvimento descentralizado deles. Então, se você quer usar um sistema 100% livre, você acaba ficando preso a tecnologias mais antigas por causa de mudanças no hardware. Isso é um exemplo do Intel. A Intel moderna, ela não permite, ela tem um backdoor que você não tem como burlar ela até hoje. Quem quer burlar esse backdoor usa um processador Core 2 Duo, que é um processador de 10 anos atrás. A linha Core 3, e 5 e 7, desde a primeira geração, ela tem esse backdoor que até agora não foi possível cancelar ele. Mas isso não é culpa da descentralização, isso é culpa da centralização. Concordo. Inclusive, os chineses têm um projeto chinês de produzir processadores de código aberto. Os processadores assim com... É o RISC-V? Isso. O RISC. Cara, tem um projeto que surgiu há um tempo atrás, eu até contribuí com eles, que chama o Librem 5. De uma empresa que elas produzem hardware que eles tentam fazer aquilo mais seguro possível, mais aberto possível. E eles estão desenvolvendo agora um celular que a ideia é ele ter todo o hardware dele com drives abertos. Eu vou colocar as referências também. Eles fizeram um crowdfunding lá, conseguiram, sei lá, mais de 2 milhões de dólares para desenvolver. E eles já estão mais ou menos na fase intermediária de desenvolvimento, já estão manufaturando as placas e tudo mais. E a ideia deles é justamente isso, meio que sair um pouco dessa limitação do Android, que o Android, apesar de ele usar uma base Linux, ele ainda tem muita parte de código fechado. Ele tem. Estão querendo ir um pouco além disso e colocar, sei lá, sistemas que você usaria num desktop Linux mesmo, Gnome, Plasma do KDE, esse tipo de coisa no celular. Galera, eu vou fazer uma defesa ao Android sobre esse ponto. Não é que eu chamo de código fechado, eu chamo de proteção de ideia. Porque eu acredito que na capstão a gente não vai ter propriedade intelectual, mas a gente vai ter um bom sistema de proteção de ideias. Como a gente tem, por exemplo, até hoje, a fórmula da Coca-Cola, a fórmula do Big Mac, entre outros, entendeu? Segredo industrial. Sim, e isso é válido. Se a empresa consegue proteger bem o seu segredo, isso é válido. Uma coisa que talvez o pessoal não entenda de propriedade intelectual, que, por exemplo, não existe propriedade intelectual, não é a mesma coisa que obrigar o cara que inventou a mostrar pra todo mundo. É diferente. Esse ponto é muito legal de tocar depois num próximo cast, caso a gente fale de propriedade intelectual. Mas uma coisa que... Duas coisas que vocês falaram também que é importante colocar. Quando vocês falaram, por exemplo, das tecnologias de blockchain ou de criptomoeda, o que eu penso que existem duas coisas que você tem que ver. Existe o que é atrativo nas criptomoedas para pessoas que têm uma mentalidade libertária e existe o que é atrativo nas criptomoedas para as pessoas que querem alguma coisa que funcione bem. Então, por exemplo, em relação a uma pessoa que tem uma mentalidade mais libertária, o problema maior da Bitcoin é o fato da blockchain dela ser pública. Ela é completamente auditável, você pode rastrear todas as transações. Para essas pessoas, Monero, Zcash, as transações privadas da Dash e outras criptomoedas são atrativas. Para uma pessoa que quer alguma coisa que funcione bem, essas tecnologias agora que estão, digamos, a blockchain 3.0, digamos assim, que já não é mais blockchain, seja da IOTA ou seja da Nano, elas são mais atrativas porque você pode fazer mais transações por segundo. Né? A Nano, acho que ela já conseguiu bater 700 transações por segundo, já é 100 vezes mais do que a Bitcoin. A IOTA tem um potencial até grande, só que eles estão um pouco atrasados no projeto, não sei no que vai dar. Mas tem esses dois níveis, né? Mas como investidor de Nano, eu digo, a transação é rápida, cara. É muito rápida. É muito rápida. É automática quase, cara.
Eu fiz uma doação para um streamer. Bancária, só que mais Foi eu fui fazer uma doação via PayPal, demorou um tempo para chegar para ele a notificação. Eu fiz a doação via Nano, foi na mesma hora, mano. É muito rápida. E falando em PayPal também, esses filhos da puta, o PayPal recentemente bloqueou as doações pro BitChute, né? Que o BitChute é uma plataforma de vídeos descentralizada. Ele usa o WebTorrent para hostear vídeo. E saiu uma matéria, acho, no The Guardian, dizendo que o BitChute era antro de neonazista, esse tipo de coisa, e o PayPal cortou o financiamento do BitChute. Pra vocês terem uma ideia, o Google não indexa o Minds. Se vocês colocarem Minds lá no Minds Social Network no Google, você vai indexar matérias sobre o Minds. Isso. Mas você não vai indexar o Minds. Por quê? Porque eles estão lutando da forma mais descarada possível contra as tecnologias descentralizadas. Ou seja, não apresentar para as pessoas. E olha só, o Minds é só o começo, sabe por quê? Porque a gente tem também o grupo do ChopaCast no Minds também, para quem quiser acessar lá, quem tiver o Minds. É que assim, ele ainda, em relação a hostear as páginas, ele ainda tem servidores centrais. A sacada deles inicial é que o financiamento de páginas, a monetização, ela é descentralizada, ela usa a rede de Ethereum, né? Você ganha token, serve para a rede de Ethereum. Não é que nem, por exemplo, o YouTube, que sei lá, cortei sua monetização, cala a boca, sabe? Não, no Minds não tem isso. Então, a parte da monetização e a parte dos vídeos também. Os vídeos do Minds, eles já estão usando, até onde eu sei, eles já estão usando o WebTorrent também. Então, a hospedagem deles não é centralizada. É, Torrent. Eu hospedei um monte de vídeo lá e eu testei. Eu testei porque eu queria ver se eu ia ser censurado. Eu fiz umas coisas legais. Não foi no meu perfil principal, tá? Mas eu fiz umas coisas bem bizarras lá no Minds pra ver se eu ia ser censurado ou não, pra testar o limite da rede. E, sinceramente, gente, é uma boa rede, cara. É uma rede, assim, que se as pessoas aderirem, ela vai ter um crescimento muito bom. Eu gostaria de comentar sobre uma rede também. No caso, a Mastodon, que ela é uma API similar ao Twitter, só que ela é aberta e ela permite criar um servidor, um host, e as pessoas criam contas lá. E no seu host você define as regras privadas e as pessoas que participam dele, cadastram nele, aceitam aquelas regras suas. Caramba, então, você permitiria tanto o liberal de esquerda, né, que acredita na PNO, né, mas que permitiria também a gente e até o pessoal dos grupos nazistas e tal. Então, ele funciona de uma forma 100% descentralizada e, ao mesmo tempo, ele também não isola em bolhas, porque você pode acessar conteúdo de outros hosts, de outras pessoas que você concordou em seguir o conteúdo deles. E funciona como um Twitter bem melhor que o Twitter, porque ultimamente o Twitter tem banido por nada. Nossa. Inclusive mudou as regras para poder banir mais gente. O Mastodon acaba sendo um modelo federativo, mais ou menos, né? É uma ideia bem legal também. Mas, cara, veja as permissões que a gente conseguiu em tão pouco tempo. Pensem que, assim, nasceu em 95 a internet, para o mundo mesmo, em geral. Com o Windows 95 foi que a maioria das pessoas que eu usei o Windows 3.1, ele ainda era bem ruim de ser usado. Mas o Windows 95, né? Nossa, cara, ele é a raiz do projeto mesmo, não cresceu nada daquela semente. Mas a gente estava em 95, nós estamos em 2018. Dá uma olhada, o mundo levou milhares de anos pra chegar até 95. De 95 pra 2018, cara, o mundo evoluiu, sei lá, 1000% a mais do que tinha evoluído antes. Uma coisa também que é importante colocar é que a discussão sobre tecnologias libertárias, ela quase que obrigatoriamente acaba sendo uma discussão sobre tecnologias descentralizadas. Porque você teve um tempo atrás um surto com o tal do Gab, que era uma rede meio que concorrente do Twitter, né? Era basicamente um Twitter de direita. O dono do Gab é um cara de direita, não sei se ele é alt-right, alguma coisa assim, mas ele era um cara com, digamos, era o oposto do cara do Twitter. Só que era a mesma tecnologia, era centralizado, o cara podia definir o que podia e o que não podia. E agora, por causa também de matérias, de tentar desmerecer o cara, tentar queimar o filme do Gab, falando também que é centro de supremacistas, esse tipo de coisa, todos os provedores dele, todos os serviços que hosteavam o Gab cortaram. O Gab caiu durante alguns dias porque estava tudo hospedado lá e o pessoal não quis mais se associar e cortou. Porque o cara também, ele foi meio, como é que fala? Não digo desonesto, mas
Ele falava tanto que o Gab vai ser descentralizado, não fez isso porque ele queria ter controle sobre o conteúdo e se ferrou. Porque cortaram a hospedagem dele. Isso é uma demonstração clara de que qualquer tecnologia centralizada está sujeita ao governo, está sujeito ao Estado. Independente, não existe liberdade de expressão em centralização. Existe a liberdade de você falar até o cara ficar incomodado com o que você falou. Exato. Detalhe que num sistema, mesmo em sistemas centralizados que a pessoa esteja fazendo o máximo para fugir da influência do Estado, você ainda pode ter o controle de um cara autoritário ali dentro. Até mesmo digamos assim, a governança tem que ser descentralizada, essas coisas. Mas aí isso é resolvido pela questão de ser voluntária, né? Porque aí você também não é obrigado a escolher um host que é politicamente correto, que não pode falar isso ou aquilo. Você pode escolher um host, por exemplo, no caso do Mastodon, que permite. Mas uma coisa que eu percebi é que muitas comunidades às vezes querem ser livre expressão, mas por causa do dono do host estar dentro da Europa ou dentro dos Estados Unidos, ele está sujeito às leis que estão ali. Por isso que, assim, eu acredito que a tecnologia é necessária para a gente alcançar uma liberdade, mas eu acredito que ela não é suficiente. Mas aí eu discordo. Eu acredito em tudo que você falou até o ponto que a tecnologia é necessária, mas ela ainda não é a saída. A descentralização é a saída. No momento que você estiver totalmente descentralizado, nenhum governo pode meter o dedo. Eles só podem olhar e chorar. Então, o sistema é maravilhoso do Mastodon. Mas como você disse, indiretamente está conectado às leis da hospedagem, da localização. Então, o que a gente precisa? A gente precisa inicialmente que uma tecnologia seja totalmente descentralizada e o governo não possa fazer nada, ao ponto que as pessoas, com o tempo, sem nenhuma identificação, que eu acho que o problema do Mastodonte é esse, identificar os hosts, identificar os usuários dos hosts e tudo mais, não haja uma identificação da localização do usuário, mas haja sim as regras que o usuário impõe. O usuário, o dono do host, impõe as regras dele, beleza, numa boa. Só que ninguém sabe se ele é dos Estados Unidos, da Austrália, lá da Europa, se ele é da China. Ninguém sabe de onde ele é. Mas vão ter que seguir as regras que ele impôs. Acabou, fica bonito, é voluntário. Você vai ter que ter uma combinação de tecnologias, né? Você teria que ter alguma coisa assim combinado com uma VPN, uma coisa desse tipo. Exatamente. E eu acho que tem que ter uma cultura pra isso também. Porque você vai jogar isso pro mainstream, uma pessoa do mainstream, ela quer abrir o site e usar. Ela não quer ligar o VPN, ligar o Tor. Então, o que acontece? Por enquanto, isso não é uma coisa de nicho e a gente fica sujeito às empresas provedoras de internet que elas, querendo ou não, são regulamentadas pelo Estado. Mas nesse ponto eu discordo de novo. Então, o Minds não é uma empresa de nicho. Ele é uma empresa que está sendo boicotada, é diferente. Eu vejo desse ponto de vista. O Minds ele ainda tem algumas limitações, vamos dizer assim, que ele não é tão fácil de usar quanto um Facebook da vida, mas ele tá progredindo bastante. Não, mas sério, o que vocês não acharam? Eu achei muito instintivo, igual o Facebook. O início é confuso. Sim, o cadastro dele é uma bosta. O cadastro dele é horrível pra você fazer, pra você se ligar. O site inicial pra você fazer o cadastro é horrível. Tá muito mal pensado, muito mal planejado, em vez de ser uma coisa assim. Eu não acho que é só questão de usabilidade. Por exemplo, o Google, ele paga 3 milhões pra Apple todo ano, só pra ele ser o provedor de pesquisa padrão do Safari. Só pra isso. Sério? Então, o que acontece? A gente tem uma tendência ao padrão, ao costume. O ser humano, como criatura, ele tem essa tendência a se estabilizar. Então, as empresas, as corporações ligadas ao Estado, abusam disso. Por exemplo, o DuckDuckGo é maravilhoso em relação ao Google, mas você convencer uma pessoa a mudar a opção, inclusive o Chrome não permite que você faça isso. Nossa. Que você mude o provedor padrão pro DuckDuckGo. Eu vou ser bem sincero, não tenho nada contra. De quem é o Chrome? Do Google, eu concordo também, mas a questão é que aí, por causa dele ser uma coisa padrão e se aliar ao Estado, eu fico com um certo pessimismo, porque eu acredito que acaba ficando uma coisa de nicho. Mas sabe o que precisa? Você quer saber o que precisa? Censura. O artigo 13, desculpa pessoal europeu, mas o artigo 13 vai ser maravilhoso para as pessoas saírem dessa zona de conforto. Porque se vocês lembram aqui quando aconteceu o caso da queda do WhatsApp, vocês se lembram? Que de repente todo mundo começou a descobrir o que era VPN? Ou o Telegram, né? Exato!
povo descobriu o que era o Telegram, o que era a VPN. Cara, Tudo que você precisa é do Estado fazer a cagada como ele tá fazendo na Europa, de um artigo 13. Daqui a pouco, quando você tiver uma maioria europeu usando Minds, porque eles não têm outra opção, desculpem, mas é a realidade, eles não têm outra opção porque o artigo 13 foi aprovado, vocês gostem ou não, deixaram passar, infelizmente aconteceu. Isso que é foda, né? É. Quando eles começarem a usar o Minds em massa e o seu youtuber favorito, vamos dizer que o Felipe Neto chegou e falou: gente, eu não vou mais fazer vídeo no YouTube, agora eu vou fazer vídeo no Minds. Você acha que boa parte da legião dele de fãs não vai migrar pro Minds? Porque o povo tem. Eu conheço gente, eu tenho gente no meu canal que só tem conta no YouTube pra assistir o meu canal. Como eu sei que deve ter milhões de contas no Felipe Neto que são só pra assistir o Felipe Neto. Ou só são pra assistir o Rolando Moura. Ou só são pra assistir algum youtuber grande. Entendeu? Então no momento que esses caras ficarem sem opção e falarem, mano, eu tô migrando pro Minds, acabou. Não importa que o Google indexe ou não. Do mesmo jeito que ninguém conhecia VPN, e um belo dia o WhatsApp caiu e de repente todo mundo começou a conhecer VPN. Eu tenho uma sogra, uma senhora de idade, que olhou e falou: Isaías, no dia que o WhatsApp caiu, como é que usa o VPN que minha filha tá usando? Fantástico. Mas aí eu ia entrar na questão do Android. Inclusive é uma questão engraçada. A Samsung, ela produz smartphones que rodam Android. Como o Google tinha muito controle sobre o conteúdo, a Samsung desenvolveu o aplicativo de loja deles, a interface deles, tudo a parte do sistema padrão do Google. Mas o YouTube, por exemplo, a popularidade dele, de certa forma, inclusive ele dava prejuízo pro Google. Não sei se ele ainda dá, mas a questão é que por causa dele ser a opção padrão, é o que eu falei da questão do default, das pessoas não terem muito dispostas a mudar, ele tem essa popularidade. Nem sempre a gente pode contar que as pessoas estão interessadas na liberdade em si ou na liberdade de expressão, porque muita gente realmente não liga ou não faz ideia. Mas elas não se importam. Elas se importam no momento que elas são censuradas. É aí que está, entendeu? Eu ia falar isso. No momento que elas forem censuradas, acabou. É uma coisa que o Cristiano Quioca falou quando a gente entrevistou ele. Você pode se tornar libertário por duas vias. Pela via intelectual, quando você pensa, pô, a liberdade é importante, eu vou defender isso. Ou pela via anal. Você se fudeu. Cara, um cara que eu acho que pode quebrar a União Europeia, se ele estimular a galera a mudar de serviço. Vocês devem saber de que eu tô falando. Quem? PewDiePie. Se o PewDiePie falar, meu, vamos pro Minds, vamos pro Mastodon, vamos pro BitChute. Porque o cara tem tipo, sei lá, 70 milhões de inscritos. É muita gente, é absurdo. Se ele falar, meu, ó, vamos pra cá, acabou. O Parlamento Europeu vai pegar fogo. Mas é isso que eu falo, gente. É isso assim, que é o a gente quer incentivo. também, né? Eu acredito que assim, o libertarianismo, não só na questão de tecnologia, mas ele precisa levantar elites naturais. Por exemplo, o PewDiePie, ele é uma elite natural. Ele é um cara que ele gerou um conteúdo que apelou para tantas pessoas que ele tem esse alcance. O governo, ele não é uma elite natural, ele é uma elite coercitiva. Então ele tem esse alcance por causa da promessa de agressão dele. E a gente tem que gerar uma cultura de elite no libertarianismo, não só na tecnologia, como no geral. Eu vou falar uma coisa muito interessante, mas do ponto de vista geek. A gente precisa de um V. Exatamente o que a gente precisa hoje, nesse momento, é de um V. Quem era o V? O V, ele era um cara que ele estava numa missão pessoal, numa vingança pessoal. Ele mobilizou todo o país dele, toda a população do país dele, em torno do seu objetivo egoísta, que era só... Porque vocês podem ver que no final do filme, ele tá pouco se lixando se o parlamento ia explodir ou não, ele tá pouco se lixando se o governo ia cair ou não, ele só queria se vingar das pessoas que maltrataram ele e pessoas que ele gostava. Infelizmente, para essas pessoas, elas estavam no governo. Mas ele não ligava se o governo ia cair, se as pessoas iam impor outro governo. Ele só usou todo mundo, de uma certa forma, dentro do objetivo dele, que era um objetivo que já estava dentro das pessoas e as pessoas queriam, só precisavam de uma personificação desse objetivo. Sabendo dessa informação, através de engenharia social, né? A gente teve um papo antes sobre isso. Através de engenharia social, ele usou essas pessoas para dar volume ao movimento deles e também para ajudar a propagar aquilo que essas pessoas próprias queriam. Então o que a gente precisa hoje de um movimento libertário? Um V.
Eu acho que a gente tem um. Um V que fale, vamos pro mais. Acabou. Quer dizer, a gente tinha um, né? Que é o Daniel Fraga. O Daniel Fraga, cara. O Daniel Fraga, ele tava falando em Bitcoin, ninguém fazia a menor ideia do que era aquilo. Eu deveria ter comprado, né? Ele ganhou do governo em um processo, e no processo que ele perdeu, ele tirou todo o dinheiro da conta dele, menos R$20. Só para o governo se dar o trabalho de quebrar o sigilo para ver que não tinha nada na conta dele. O cara é um messias do libertarianismo brasileiro. Ele pode talvez não ser tão influente intelectualmente, mas ele criou uma chama nas pessoas que se interessam pelo assunto de questionar o governo, e não só isso, mas perceberem que elas podem ganhar, de certa forma, com a tecnologia, porque foi o que ele fez. Desculpa, acho que a gente vai mudar um pouco de assunto agora, porque eu vou dar um adendo sobre o que você acabou de falar. Eu me vejo numa posição de falar, mano, eu admiro muito o Daniel Fraga, admiro muito o que ele fez, eu me sinto muito triste por outras pessoas serem tão inferiores a ele, mas sobretudo defendendo o movimento, e eu me coloco sempre nessa posição de foda-se, eu vou divulgar o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, se eu tiver que ser censurado, se eu tiver que ser processado, foda-se, eu já não monetizo o meu canal pra mandar o foda-se na cara de qualquer um que queira me censurar. E eu vou brigar com qualquer um que fale alguma merda no tocante à nossa ética. E se eu tiver que ser censurado, isso vai ser bom. Porque vai ser o momento que eu vou me aproveitar ao máximo dessa censura para expor o meu argumento, para expor a minha ética e ajudar as pessoas a migrarem para as tecnologias que são as tecnologias do futuro. Porque eu deixei muito claro isso no vídeo que eu fiz ali para o Capzone, e deixo isso muito claro. O artigo 13, ele não é o artigo 13 da Europa, ele é o artigo 13 do mundo. Já passou o SOPA, já passou o PIPA, e eles não conseguiram implantar. O artigo 13 foi conseguido. E como ele foi conseguido na Europa, quer dizer que ele incentiva todo mundo que ainda não tem um artigo 13 seu próprio a criar um. Então vocês esperem, porque aqui no Brasil vai existir. E vai ser nesse momento, do mesmo jeito que a galera lembrou do VPN quando o WhatsApp caiu, vai lembrar que existe o Minds e outras tecnologias descentralizadas aí. Esperem um adendo ao Marco Civil da internet. Brasil adora importar isso, né? Cara, agora eu lembrei de um negócio, um caso que é muito icônico, disso que você falou, do que acontece quando censuram. Alex Jones, Infowars. Não tô concordando com Alex Jones nem nada, mas... Aquele cara é louco da cabeça. Ele foi banido do quê? Do YouTube, ele foi banido do Facebook, do Twitter, tudo que é a coisa mais mainstream, tiraram ele. Cara, tinha um podcast, acho que é aquele podcast H3, ele é famoso lá nos Estados Unidos. Ah, sim, o H3. O cara tava falando do Alex Jones, tava falando mal do Alex Jones, num stream. Falando tipo, não, tô dando razão pro YouTube, tinha que tirar ele mesmo. Cortaram o stream do cara, porque ele tava falando do Alex Jones. Ele ficou putaço, ele falou, meu, alguém no YouTube deve ter pensado, como que eu faço esse cara mudar de ideia e apoiar o Alex Jones só com uma ação? Porque mudou completamente, ele pensou, não, porra, agora o Alex Jones tem razão, não é possível. Tudo que ele falou era verdade, porque não pode falar o nome dele, porra. Ó, o Danilo Gentili, ele não é libertário, ele não é ANCAP, mas as falas dele mais libertárias, mais ANCAPs que ele fez, foi em quais momentos? Quando ele recebeu o processo de político por causa de piada. Que ele foi pro tribunal com a camisa escrita, você não gostou da piada? Foda-se. O cara foi pro tribunal e ganhou o processo. Inclusive, aquele stand-up que ele corta os processos com a motosserra, aquilo fez mais pra cultura libertária, às vezes, do que muito gradualista por aí, na minha opinião. Aquilo ali é ancapismo cultural puro. Sim, porque ele desvirtua o controle do governo de censurar a gente, de mandar calar a boca. Ele simplesmente destrói isso. Mesmo ele não sendo libertário, ele acabou trabalhando pro nosso ideal naquela apresentação dele. E seguindo esse raciocínio, o pessoal fala muito mesmo que a pessoa comum, que o cidadão, que aquela pessoa às vezes que não tem nem a 4ª série, ela não tá interessada. Eu vou deixar muito claro pra vocês. Se um dia a gente sofrer uma censura fodida ao ponto de até os acessos serem limitados, só pode acessar site que o governo permite, você pode ter certeza que a senhorinha com 65 anos, que nunca ouviu falar de Hope, que nunca ouviu falar de descentralização, que nem conhece o termo,
ela vai abrir o Tor dela e vai acessar o site de receitas que ela quer. Porque as pessoas, às vezes, é como vocês falaram, ela fica na área de conforto. Mas ela fica na área de conforto apenas porque o governo ainda está permitindo que ela fique. Só que não é porque o governo diz que não que as pessoas deixam de fazer. Quando o governo diz que não, é aí que as pessoas querem fazer. Você falou de Thor agora, tem alguém que manja mais de Thor aí pra comentar sobre o que é? Eu posso comentar um pouquinho sobre? Então, vamos explicar como é que é o Tor. Basicamente o Tor ele só ao invés de um acesso normal à internet, pelo qual você conecta diretamente ao IP do servidor que você quer acessar, você acessa esse IP pulando por um monte de outros servidores com uma conexão completamente criptografada em túnel. Esses servidores que você está passando, eles não sabem para onde, eles só sabem para o próximo servidor que você vai. Só que o próximo servidor vai te jogar para outro. Você não consegue traçar o caminho completo. Então seu tráfego se torna basicamente rastreável para todos os fins e propósitos. O problema é que você precisa ter um endereço de extensão Onion, né, para ser acessado pelo Tor. Sim, endereços exclusivos ao Tor, eles sempre vão ter a extensão Onion e quase nunca vão ter um nome de domínio reconhecível. São quase sempre caracteres aleatórios. Mas você poderia acessar uma página convencional com isso? O Tor ele pode ser usado para acessar uma página convencional e vai ter esse pulo de servidores ainda. Mas existem coisas que você simplesmente não roda quando você está usando o Tor se você quer manter a conexão segura. Por exemplo, Adobe Flash é uma coisa que você não vai usar de jeito nenhum. Porra, eu queria mesmo que a Adobe Flash morresse logo. Não, eu acho que todo mundo quer isso a essa altura. HTML5 já tá dominando. O negócio também do Tor é que ele, quando você baixa o browser do Tor, que inclusive é só um Mozilla Firefox mais turbinado assim, o que acontece? Ele tem uma extensão chamada HTTPS Everywhere, HTTPS em todo lugar. Ou seja, ele vai tentar implementar protocolos de SSL, TLS, até em sites que não tenham. Eu queria comentar um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo que eu gosto muito da Redditor, e eu tenho uma certa experiência com a mesma, eu tenho conhecimento interno, assim, que a polícia americana, eu sei que o governo não tem tanto poder assim quando eles afirmam que tem, mas eles controlam alguns nós do Tor. Então, o Tor, apesar de ser bom e ser, às vezes, necessário, eu também acho que ele não é suficiente no contexto atual, até porque não tem tantos usuários dispostos a ser nós do Tor. Não sei quanto que é, mas eu acredito que se fosse uma coisa mais popularizada, que é o exemplo que ele falou que se o governo começasse, talvez seria o caso. Mas hoje em dia, alguns dos nós são controlados pela polícia, sim. Eu quero fazer um adendo. Esses nós, não é que a gente coloca de uma maneira que parece que o governo tá ganhando, não é? Eu não vejo dessa maneira. Esses nós são nós criados pelo próprio governo de maneira anônima para que as pessoas utilizem e é assim que eles possam pegar essas informações que estão rolando lá. Porque vocês já acessaram mesmo o Tor? Já foram lá no Mercado Negro? Mercado Livre do Tor? Eu já fui umas várias vezes. Não interessa por quê. Mano, você consegue de tudo lá. De tudo. Eu fui acessar um site de hotéis e, cara, conforme eu acessava o site de hotéis, eu tava me sentindo no Albergue, o filme. Eu não tô brincando. Eu acessei um site de hotéis lá. Eu e minha esposa, a gente com aquela curiosidade e tudo mais, a gente pesquisando todos os links que o pessoal disponibilizar. Porque você tem que pegar o link completo, né? Você tem que pegar o link feito do nó. E a gente foi acessar alguns links e um site de hotéis, cara, que eu falei, mano, isso aqui é o Albergue, mano. Por quê? Porque pensa bem, por que um site de hotéis legítimo não tá na Surface, tá na Deep? Né? Alguma coisa eles não estão fazendo certo, mano. Não é possível que esse site de hotéis tá na Deep, sendo que na Surface eles ganhariam muito mais dinheiro se eles fazem tudo certinho. Alguma coisa tá errada pra justo um site de hotéis tá na Deep. E é um site de hotel. Então veja bem, se a gente falar que o governo controla alguns nós, parece que eles conseguiram entrar em alguns nós e controlaram eles. Não. O governo fornece alguns nós para pessoas sem o conhecimento ou desavisadas hospedarem suas coisas lá ao ponto de serem pegas. Mas que o governo controla a Deep, ou tem algum controle sobre o que acontece na Deep, isso é totalmente real. O governo ele tá tentando se infiltrar na Deep.
participar da DIP e tentar atrair alguma coisa e pegar alguma coisa mais bizarra. Mas que eles têm controle sobre isso, ou que algum dia eles podem fazer alguma coisa sobre isso. Se eles pudessem, eles já tinham feito. Então, eu concordo. Inclusive, o problema é que, por exemplo, esse site de hotel aí, você vai colocar dados pessoais seus. E se eles estiverem entre os nós finais, você pode estar em risco, de certa forma. E dar essa educação para as pessoas de utilizarem, tomando cuidado com os dados pessoais, é um outro, sabe? É um outro processo. Eu não acho que seja possível nem viável, mas eu acho que tem que ter uma cultura ainda de educar as pessoas em relação ao uso da rede, ou tornar isso uma coisa mais acessível mesmo. Porque... Não, sim, com toda certeza. O que você colocou tá correto. Mas é que a gente tá muito envolvido em tecnologia, então a gente vê com certa facilidade, realmente. Ao mesmo tempo que eu vejo com certa facilidade pra mim, eu sei que a minha sogra, que muitas vezes precisa de uma coisa ou outra que a Surface não fornece, a gente consegue, mas a gente não consegue explicar pra ela como ela poderia conseguir por si mesma. E isso é uma questão de cultura, como você mesmo já colocou. Outra coisa também, vocês comentaram, tem justamente isso, né? A questão de interface com o usuário, até mesmo no caso de criptomoeda, ela tem que melhorar muito para isso deixar de ser uma coisa de nicho ainda. E tem também outro problema da questão dos estímulos para uma pessoa rodar um nó no sistema descentralizado. Uma coisa que acho que trabalha bem com isso, em relação ao armazenamento, é aquele sistema o IPFS, Interplanetary File System, que ele meio que trabalha, é mais ou menos a mesma ideia do WebTorrent, de você ter várias cópias dos arquivos para serem acessadas, só que ele tem uma monetização interna, né? O próprio protocolo tem uma monetização que ele usa a tal da Filecoin, para à medida que você hospeda algum arquivo, você recebe uma recompensa, que você poderia usar, não sei, dependendo da valorização daquela token, você pode usar para alguma coisa. Mas aí é o que você falou. O torrent sem incentivo as pessoas já hospedavam. É uma questão de popularizar um código desse, uma nova linguagem dessa, porque se as pessoas já hospedam sem incentivo, imagina com incentivo o que vai acontecer. Vai acabar anúncio na internet. Ou você vai ter outra coisa. Agora você me lembrou também, Marcos. Uma outra solução para essa questão também de monetização com anúncios é aquele navegador novo, o Brave. Ele tem um token próprio, que é o tal do BET, que você pode usar o token que você recebe para, digamos assim, financiar páginas que você acessa. Em vez do cara botar um anúncio e ganhar o dinheiro do anunciante, a pessoa que acessa pode dar uma contribuição por aquela página em forma de token, se eu entendo bem. É uma ideia legal também. O Minds é assim, né? O Minds é assim também. Você pode usar o token tanto para aumentar a visibilidade da publicação, quanto para recompensar uma publicação que você acha da hora. E não para por aí o Minds. Se você vê as entrevistas do criador, o Bill Ottman, eu gosto muito das entrevistas dele porque ele tem uma mentalidade que eu acho bem... Eu não sei se é libertário puro, sim, mas eu acho bem libertário. Ele segue aquela ideia de que você censurar uma coisa, um conteúdo assim, digamos, reprovável, socialmente reprovável, às vezes é um estímulo para aquilo ficar mais forte ainda. Foi o que aconteceu com certos grupos na internet, sabe? Tentaram censurar tanto que se criou aquela mentalidade, talvez esses caras estejam falando uma coisa que é verdade. Napster e MP3. É o que o Dr. Pirola fala. É o tal do efeito Mola. Quando você cria uma coerção em cima de um grupo ideológico ou social que proíbe a atividade deles, quando eles ganham a liberdade, eles não vão para um tamanho normal. É como uma mola, você comprime ela, quando você solta ela não vai para o tamanho normal dela. Antes disso, ela vai além daquilo. E outra coisa, o movimento veio pra rua, revolução dos 20 centavos de São Paulo. Os caras eram 20 pessoas que apanharam da polícia e soltaram o vídeo na internet. De repente, São Paulo inteira tava lutando pela mesma causa. Você reprimir não ajuda. Na verdade você alimenta. Você alimenta. Porque você cria uma narrativa, você ajuda a narrativa. É igual o caso do Alex Jones. Todo mundo podia estar achando que ele ia falando bobagem. Aí censuraram o cara. Peraí, será que ele tá falando uma coisa que era verdade? Fazendo um adendo, o movimento libertário é totalmente contra a censura. Nós somos a favor de boicote, que fique claro. E de certo modo, essas plataformas que têm essa monetização descentralizada podem funcionar dessa maneira, né? Você não tá mais gostando do que o cara tá falando, corta o financiamento dele. Mas sabe o que eu acho lindo no Minds? Ele ser open source. Daqui a pouco você pode criar o seu Minds. Você não gostou muito de como aquilo tá funcionando? Cria o seu. Não gostei? Cria o meu também. É um open source que eu falo, o Minds é uma ideia que ainda precisa ser divulgada. No momento que ela for divulgada
e alguém com algum potencial financeiro olhar e falar, mano, é open source, não preciso nem desenvolver. É só pegar, copiar, dar uma melhorada e mandar vir, eu vou ganhar uma grana. Acabou. É uma das grandes vantagens. Eu acho que o Mastodon também não é? Ele é baseado naquela API, o GNU Social. Isso mesmo. Não sei. A API do Mastodon é aberta. É aberto. Você cria seu host à vontade mesmo. Ele só pede que você mantenha ele conectado. Na verdade, a própria API dele faz isso, que mantém todos os hosts centralizados não, mas conectados uns com os outros. Num sistema de Aí não nodes. fica numa bolha mesmo, mas é bem aberto. Até uma coisa, você falou que o Minds é de código aberto, eu já entrei no GitHub deles lá, eles até estão com um projeto novo, né? Porque a parte descentralizada do Minds hoje em dia é o host de vídeo e a monetização. Mas a questão das páginas ainda é servidor central. Só que eles estão com um projeto novo que é o tal do Nomad. O Nomad ele é baseado em outro protocolo de internet. A gente tem hoje em dia o HTTP, né? Para acessar as páginas. Tem um outro protocolo de internet chamado DAT, o DAT, que ele permite que a página seja hosteada de maneira descentralizada. Então você pode ter várias cópias da página em vários hosts diferentes para serem acessados. E esse Nomad, esse novo projeto dos criadores do Minds, ele é baseado nesse protocolo. Você tá zoando? É verdade. Eu realmente não sabia disso. Estou criando um novo protocolo de internet. Estão criando um novo protocolo para página descentralizada. Eu acho que o protocolo já existe, na verdade eles estão produzindo nesse novo protocolo. Hoje em dia só tem um navegador que suporta ele, que é o tal do Beaker. Mas o Brave, se eu não me engano, eles já estão com planos de adicionar suporte para esse protocolo também. Não precisa, desculpa. Pelo que eu conheço, sim, agora eu vou falar de conhecimento absurdo. É só palpite mesmo, tá, galera? Mas pelo que eu conheço de internet, no momento que você tiver um incentivo financeiro para páginas, eu vou falar as páginas aqui, mas não, pessoal, páginas de hentai, de pornografia, que são muito censuradas, são muito destruídas por causa que eles disseminam o conteúdo sem propriedade intelectual. O cinema ia ser destruído. Vocês não iam ter acesso ao cinema porque o teatro, como sua organização, o teatro, queria destruir o cinema. Graças às pessoas da indústria de pornografia, o cinema continuou evoluindo ao ponto que era financeiramente viável outras pessoas começarem a utilizar o cinema, porque o teatro entrou pedindo regulamentação. Se vocês estudarem a história do cinema americano como um todo, você vai ver que eles fugiram para Los Angeles, porque Los Angeles, graças à federalização, Los Angeles era um estado que não estava aderindo às leis idiotas e regras que o teatro, chorando pro governo, estava tentando impor no cinema para destruir o cinema. A mesma coisa com esse sistema DAT. No momento que começarem a ferrar com essas empresas que elas são as que disseminam, são as empresas que eu sei que muita gente considera totalmente imoral, mas são pessoas simples, trabalhando, sem ferir a propriedade de ninguém, pra mim tá numa boa. No momento que essas pessoas olharem e falarem, vocês querem censurar a gente? Então a gente vai pro sistema DAT. A gente vai distribuir tudo no bagulho, e aqui a gente tem a nossa monetização, que é só o que a gente precisa mesmo, e acabou. Porque eu trabalhei em páginas de hentai, fazendo tradução e tudo mais. E eu lembro que todo mundo só trabalhava. Vocês vão ficar zoando a sua vida agora. Agora já falou. Foda-se. Então, a galera só trabalhava por uma questão do incentivo que sites como o Mega Upload e outros sites davam de pagamento por download, entendeu? Então era por isso que essa galera fazia esse trabalho. Começou a estourar, começou a explodir. Porque o pessoal trabalhava por esses incentivos financeiros. Se houver uma boa rede, .dat, descentralizada, que a galera sabe que vai hospedar e não vai derrubar, e eu tô falando por experiência, porque eu trabalhei com essa galera, e que eles vão conseguir monetizar o conteúdo, acabou a internet centralizada, acabou o poder do Estado, pelo menos sobre a internet. E nós sabemos muito bem que no momento que acaba o poder do Estado sobre a internet, acaba a narrativa que o Rothbard sempre narrou, dos intelectuais do Estado. Todos os intelectuais vão ser livres para expor suas posições, suas ideias e seus meios através de uma rede que não pode ser censurada. Os canais de armas no YouTube, que foram fortemente censurados, migraram pro Pornhub. Só de fato histórico já tem isso. Opa, peraí, não, calma, eu quero saber mais.
Os canais de armas, os caras que pegam, assim... Tem uns caipiras americanos que eles gravam um vídeo, por exemplo, atirando com tal arma. Eles contam a história da arma, mostram como que ela é. E eles começaram a ser desmonetizados no YouTube e eles foram pro Pornhub. Você acha conteúdo melhor no Pornhub nesse assunto do que no YouTube? Murilo Couto chegou, fez um vídeo pistola no Facebook, falando que o YouTube não deixava ele lançar o reaction dele. Ele foi e lançou no Xvideo. Ele falou, cara, se vocês querem ver meu reaction, vão lá no Xvideo e vejam. Só pra você ver como logo é rápido. No momento que você é censurado, é rápido. Não tem essa adaptação demorada que o Estado tem pras coisas. O indivíduo é rápido. No momento que ele é censurado, ele olha e fala, porra, qual que é a alternativa? É essa? Então vai nessa, foda-se. É por isso que eu tô esperando o momento cataclísmico que o Estado ainda vai censurar, por um período estendido de tempo, o meio de comunicação como o WhatsApp, para as pessoas verem o restante das coisas que tem. Eu acho que o ponto-chave é que se o governo cortar a internet de todo mundo, cortassem os provedores de internet, eles se podem, porque eles dependem dele também. O governo é um parasita e ele depende da produção da sociedade civil. E sem internet, a sociedade civil, como a gente conhece hoje, ela ia falir. Então eles não têm essa opção. Nesse sentido, eu fico otimista em relação à tecnologia. Certo modo, se isso acontecesse, até poderiam acabar criando uma nova internet, né? Até isso me lembra de perguntar pro Marcos, que existe a possibilidade de se fazer hoje em dia redes em malha, né? Sem servidores centrais, porque é que, por exemplo, você pode censurar em vários níveis, né? Você bloqueia, sei lá, a página ou a porta, alguma coisa assim, você derruba o servidor, ou você vai lá no provedor de internet, no ISP, e fala, não, você não pode mais fornecer para esse IP. Aí você corta, sei lá, a internet completamente de todas aquelas pessoas que recebem daquele cara. Aí chega um ponto em que as pessoas assim, vão ter que surgir soluções realmente físicas para não depender da parte da internet em que o Estado pode intervir. Aí você pode ter essas soluções, né? De redes que são realmente ponto a ponto, são redes em malha, em que você tem vários mini provedores, né? Então, deixa eu te explicar, só para dar um background um pouquinho de como redes em malha funcionam. Basicamente, o que as empresas agora centralizadas estão querendo usar a rede em malha é basicamente para amplificar o sinal com antenas menores com menor custo, certo? Só que numa aplicação descentralizada, como a gente está pensando aqui, o que você pode ter? Você pode ter uma antena relativamente baixo custo em cada prédio, em cada casa, por exemplo. E aí você tem uma rede descentralizada tipo o DAT, o IPFS. Imagina cada PC é um ponto, vai virar uma rede P2P. Você tem que entender que o meu professor de cabeamento tava louco na sala de aula falando sobre isso. Isso é bonito, cara. Eu queria comentar aqui um cliente do Telegram que existe, que ele permite que você faça o seguinte, você ativa que você fica visível para outras pessoas que têm esse mesmo cliente, que são próximas. A gente, assim, parece uma coisa boba, mas às vezes você tem um vizinho que você queria entrar em contato, você não tem nenhuma fala com ele, nenhuma coisa do tipo, e você poderia entrar em contato com ele por causa da localização próxima. E isso ajudaria a divulgar o sistema, porque as pessoas iam ter mais interesse nele. E, assim, eu acho que um sistema de malhas que usasse esse mesmo princípio seria muito bom. Porque, assim, a gente tem essa preocupação com privacidade em relação à localização, mas ao mesmo tempo, já são pessoas que você vê no dia a dia, você só não fala com elas. Fazendo um adendo geek a isso, isso é onde o Pokémon GO falhou. O Pokémon GO veio com a promessa de que eu ia poder olhar cara a cara uma pessoa e batalhar com ela com os Pokémons que eu capturei. Ou seja... Então, eu tenho uma interação um pouquinho próxima com os jogos da empresa, a Niantic, que fez o Pokémon GO. Eles têm meio que um histórico de, tipo assim, prometer um negócio, mas eles demorarem, tipo, uma quantidade estúpida de tempo pra implementar. Que, tipo, o povo do Pokémon GO ainda tá esperando batalha PVP. Tá louco, eu achava que tinha acabado já isso. E na verdade, foi o motivo que me fez desistir de Pokémon GO. Porque se tivesse lançado a batalha PVP, eu tava até hoje jogando Pokémon GO. Eu gastei quase um ano capturando tudo naquele Pokémon GO sem poder batalhar com ninguém, e aquilo me decepcionou demais. Então, agora tá um pouquinho diferente, porque eu vou desviar agora um pouco. Eu vou entrar numa tangente muito rápida, porque o Pokémon agora tem um negócio chamado de batalhas raid.
basicamente todo mundo batalha contra um Pokémon fortão num ginásio ou num Pokéstop qualquer. E aí depois captura, geralmente são shinies, lendários, coisas assim, etc. Adicionaram esse elemento de batalha coletiva agora, mas não vem ao caso. Não, mas é o que eu falo. A promessa do Pokémon GO, no vídeo de lançamento do Pokémon GO, era poder olhar... Tem uma mina olhando pra um cara e eles batalhando. Isso não aconteceu até hoje. Entendeu? E olha só, eu era dono, eu não sou mais dono, mas eu era dono da página Nintendista. A maior page de Nintendo do Brasil. São 500 mil de seguidores que eu construí aquela page lá. Eu vendi aquela page por causa de Pokémon GO. Porque eu me decepcionei com a Nintendo por causa de Pokémon GO. E eu sou fã da Nintendo, eu tenho todos os consoles da Nintendo. Mamma mia! Ei, cara, mas essa questão de localização mesmo, para aplicação de uma malha de rede, eu acho que seria muito válido. Porque eu acho que ela aumentaria a integração social nas localidades. É uma coisa que o Hans Manhobel fala bastante. Porque eu acho que o anarcocapitalismo, ele é viável, mas ele depende de uma integração entre as pessoas. As pessoas precisam se importar em certo nível. As pessoas se importam, mas por causa de um certo receio, um estado de medo que é gerado pelo Estado, não existe tanto isso. É uma coisa que você repara mais na roça. As pessoas se importam mais com as outras. Em certo nível, é uma coisa que a gente não tem tanto aqui. E se tivesse uma integração maior pelos sistemas, eu acho que funcionaria. Mas também é o Estado paternalista, né? Que faz as pessoas não se importarem tanto com as outras por causa que tem o Estado para recorrer. Você se divorcia do vizinho para se casar com o Estado, né, de certo modo. Literalmente. Duas coisas. Uma que eu acho que pode ajudar com essas redes em malha também, se eu não me engano, tem aquele sistema chamado Substractum, que ele usa esse princípio, só que ele tem uma monetização no meio também, né? É sempre bom você pensar numa maneira de recompensar quem auxilia a rede, né? Acho que tem o Substractum e talvez algum outro que mexa com esse princípio de recompensar quem tem um nó da rede, um nó físico. Vocês têm mais alguma ideia de tecnologias que poderiam ajudar nisso? Cara, eu pensei em uma. Eu pensei em uma que, na verdade, assim, eu vou apresentar um paper dia 15 de dezembro lá no evento. Eu tô montando meu paper e vou apresentar um paper sobre uma tecnologia que eu tô criando, ainda não tem, que é extremamente necessária pra gente acabar com o Estado de vez. Eu tô pensando numa tecnologia, posso expor? Não sei, é com você. Propriedade intelectual é sua. Não, eu não tenho esse problema não, cara. Eu não acredito em propriedade intelectual. Pra mim, se outra pessoa desenvolver a ideia melhor do que eu, parabéns pra você, cara. Mas eu vou apresentar um paper que, assim, eu tô descrevendo ele, mas eu fico jogando fora. Eu ainda não acho que ele tá bom. Mas eu tô descrevendo ele da seguinte maneira, a última análise que eu fiz dele nesse momento. Conectar investidores a pessoas que desejam investidores, a negócios, a empreendedores, a partir de um sistema de justiça privado, tudo dentro de um mesmo sistema. Como funcionaria? Você tem a base, pessoas querem ganhar dinheiro. Essa é a minha base inicial. Pessoas querem ganhar dinheiro. Tanto empreendedores quanto investidores querem ganhar dinheiro. Como a gente conecta essas pessoas? A gente cria um app em que uma pessoa pode fazer um depósito de quanto ela quiser. Uma pessoa pode apresentar o projeto que ela quiser. Ou um projeto já em andamento. Por exemplo, eu tenho uma padaria, eu tenho uma barraquinha de DVD no centro da cidade. Eu tenho tal... As pessoas podem apresentar o projeto que der na telha. Eu quero provar que a Terra é plana. Como mais próximo ao crowdfunding. Mas o que ia ter de diferencial nisso? Em vez de haver apenas a ideia de você lançar num crowdfunding e esperar uma divulgação ou você se autodivulgar. Você ia ter um árbitro que ia pegar o seu projeto, analisar o seu projeto, estacionar dentro de propriedades. Ele vai estacionar, tipo, esse projeto é de alto risco, esse projeto é de meio risco, esse projeto é de baixo risco. Eu posso criar aí umas 10 categorias de risco. E o árbitro colocando dentro dessa categoria de risco, ele está colocando a credibilidade dele em jogo. No entanto, ele vai oferecer esse projeto aos investidores, dentro da categoria de risco de cada projeto. E se esse projeto funcionar ou não, se for um bom investimento ou não para o investidor classifica o árbitro. Compreende? E o árbitro tem direito de travar
o investimento. Por exemplo, vamos dizer que um cara apareceu aí com investimento de que ele precisa de 100 mil reais. Só que ele vai ter que colocar em pauta quanto ele precisa para iniciar. Eu preciso de 20 mil reais. Então, beleza. Aí o árbitro anuncia esse investimento para os investidores entram com esses 20 mil reais e continuam entrando investimento nesse projeto. Só que o árbitro segura. O que passou de 20 mil reais, o árbitro segura. E ele verifica se o empreendedor está cumprindo com tudo que prometeu aos investidores, se já está dando retorno aos investidores. Por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um projeto de 100 mil reais, mas eu tenho uma padaria. E a minha padaria, se eu tiver 20 mil reais agora, eu já consigo dar pelo menos 3% de retorno para os investidores. O árbitro vai verificando, vai vendo se o empreendedor está cumprindo para liberar o restante do montante que o investidor pediu. Então sempre vai em etapas. Mesmo que seja uma proposta de eu quero 100 reais agora, 500 reais para a próxima e 1.000 reais para a próxima. O árbitro vai ponderando isso e cada vez os melhores árbitros vão se destacando, os piores árbitros vão saindo da plataforma, porque os investidores vão poder olhar para o árbitro e ver a qualidade do árbitro e a qualidade dos investimentos que esse árbitro já arbitrou. Então eu crio um sistema de investimento e conexão com o empreendedor com um sistema de justiça privada que chega a um ponto que, sei lá, no momento que de repente esse projeto tiver um certo sucesso, as pessoas vão olhar e falar, para que eu vou fazer um investimento no meu banco que me promete 2%, 3,5%, um investimento em tesouro direto que me promete 7% ou 4,3%, ou às vezes nada e perda do meu investimento, sendo que eu posso investir nesse app que tem os árbitros, eu escolho os melhores árbitros e eles me mostram os melhores investimentos e acabou. É o BNDES dando capistão. O BNDES dando capistão. E é uma ideia de que uma pessoa com 10 conto no bolso que ia comprar uma cerveja fala, não, porra, eu vou lá fazer o depósito que eu vou investir em tal coisa. Eu só queria ponderar uma coisa. Eu acho que a gente precisa de uma instituição que verifique as pessoas. Não sei se seu app poderia fazer isso incluído. Mas aí porque, as empresas que fazem isso usam o CPF. Não, mas calma. Aí é que está. O árbitro, ele começa com investimentos baixos. Ele só pode apresentar propostas de empreendedores de investimento de, por exemplo, até 500 reais. Se ele deu certo nesse investimento, ele só tem acesso a esses empreendedores de 500 reais, entendeu? Se ele deu certo de 500 reais, ele abre o próximo nível. Aí ele vai para os de 1.000 reais. Aí ele abre o próximo nível, vai para os 5 mil reais. Aí ele abre o próximo nível. Ele pode apresentar para investidores investimentos de 10 mil reais. Ele abre. Então, quer dizer, conforme a qualidade dele em analisar os investimentos, e ele tem o ganho dele entre essas intermediações. Entendeu? Então, o incentivo de você virar um árbitro é ganhar o dinheiro da intermediação. Mas o quão melhor você for isso, você abre novos níveis para você apresentar investimentos maiores onde a sua intermediação aumenta. Eu tava pensando na questão do controle mesmo, porque evitar que o cara seja um péssimo árbitro, mas ele abre uma conta nova e acabou. Não, aí o que está? Eu tô pensando em usar um registro de CPF que já tá em blockchain, que já existe, entendeu? Então o cara não vai conseguir criar um novo blockchain. Entendi. Inclusive eu anexei a novas ideias. Um CPF privado. Exato, todo o sistema vai ser privado. Vai ser todo. Exato, porque assim, essa ideia minha nasceu de um artigo que eu tava lendo sobre um cara que projetou um CPF em blockchain, porque ele nasceu numa estrutura de um país onde estava tendo guerra. Ele era um empresário muito bem sucedido, né, lá, com ótimos ranks para poder pegar empréstimo e tudo mais. Tinha empresas grandes, a guerra veio, destruiu tudo, devastou tudo. Ele chegou em outro país, mas ele não tinha os documentos dele, ele não tinha o histórico dele, não tinha nada dele. Então ele teve que começar do zero. Quando ele finalmente alcançou a riqueza e o sucesso de novo, ele falou, é muita filha da putagem viver assim sobre o regime de um governo, que quando um governo cai, você deixa de ser alguém, você deixa de existir. Então ele foi e criou um sistema em blockchain, onde há uma identificação, onde fica todos os registros de negociações, que é o que a gente fala que vai existir no Capistão, um sistema público, de quem você é e tudo que você fez na vida. Esse sistema público, ele já está criando, ele já criou, é acessível, dá para você se registrar lá, para pessoas que vivem, ele criou com o intuito de que pessoas que vivem em zona de guerra já começarem a se registrar dentro desse sistema, para caso haver uma guerra, eles possam migrar para um outro país
todo o seu histórico de crédito, o seu histórico pessoal, a sua vida não seja apagada por causa de uma guerra, por causa que o Estado caiu. E eu vou anexar esse sistema ao meu sistema e montar o sistema de investimentos. Eu vou terminar meu paper. Quando eu terminar meu paper, eu vou deixar ele em aberto. Qualquer um que quiser usar o paper, melhorar o paper, usar uma ideia nova, ganhar dinheiro e me fuder, fiquem à vontade. Desculpa, eu usei o termo usar dinheiro e me fuder, mas não é isso. É simplesmente que tá aberto. Tá aberto para vocês usarem, melhorarem. Eu não me importo de não ganhar dinheiro com isso. Eu me importo que nós conseguimos chegar e sair da garra do Estado. Dane-se o resto. Perfeito. Queria, só pra finalizar, queria deixar para cada um fazer considerações finais sobre o que a gente discutiu, justamente sobre o que seria a segunda parte da discussão, né, de quais os limites que vocês veem para a tecnologia a tecnologia por si só, como uma forma de se livrar do governo, se é suficiente, se tem limites para isso, quais poderiam ser os problemas. Eu gostaria de começar meio que falando que, é claro que é um argumento histórico, vamos falar assim, mas a história é importante também pra gente entender certas coisas. Muita gente fala de certos períodos da história, períodos da antiguidade, da Idade Média, falava, eram períodos opressivos, tinham governos muito que oprimiam a população, mas quando você pensa, sei lá, não sei, um reino medieval ou o império de Ciro Grande da Pérsia, as ferramentas que esses caras tinham para, sei lá, supostamente oprimir as pessoas era charrete, era cavalo, era carruagem. Você conseguia fazer uma coisa longe dos olhos do Estado muito facilmente. Até mesmo Stalin, sei lá, você pensa no governo totalitarismo do século XX. Stalin vendo os métodos com os quais, sei lá, o governo americano consegue espionar as pessoas, ele ia ficar abismado, você, nossa, que absurdo que vocês estão fazendo aqui. Porque pra época ele não tinha esses meios. Então, existe uma tendência de que, por mais que a tecnologia evolua, existe uma tendência a que o Estado também se aposta nessas tecnologias para tentar aumentar o controle. A gente tem o caso, por exemplo, do artigo 13 da União Europeia tentando controlar o acesso à internet. A gente tem o caso da China, que a China está criando um sistema todo integrado para ranquear cidadãos. Esse cara é bom, esse cara é ruim, esse cara fala mal do governo, esse cara não fala. Então, assim, a tecnologia ela consegue dar pra gente esse espaço para conseguir criar coisas próprias, mais localizadas, mais descentralizadas, mas ela também pode ser utilizada. Você tem até estados já emitindo criptomoeda. Então, existe a necessidade, que nem o Júlio falou, existe a necessidade de uma cultura. Existe uma necessidade de uma cultura de oposição ao Estado. A tecnologia, assim, por si só, pela sua própria difusão, mesmo que seja uma coisa bastante atrativa, ela tem essa limitação porque ela não vai conseguir mudar necessariamente a cultura das pessoas. No longo prazo até talvez, porque existe uma cultura de internet também. Mas a gente tem que se preocupar em, ao mesmo tempo que promover as soluções técnicas, usar talvez as próprias soluções técnicas para propagar ideias de oposição ao Estado, ideias de que as pessoas podem controlar a própria vida, né? Então, como eu falo, e também tirar certos estigmas, porque uma das coisas que pode ajudar bastante a formar uma opinião contrária a certas tecnologias é um estigma negativo. Por exemplo, o Bitcoin virou moeda de traficante, virou moeda de comerciante de droga. E daí aí as pessoas que não têm muito conhecimento da área vão falar, peraí, isso aí é coisa de marginal, eu vou apoiar. Se o governo quiser proibir, eu apoio. Como se o crime nunca tivesse usado papel moeda, né? Mas essa é outra discussão. Então a gente também tem que criar certos mecanismos para poder passar uma certa credibilidade para a população. Como, por exemplo, você tem redes sociais totalmente descentralizadas. E você vai ter, sei lá, alguém aproveitando isso para jogar pornografia infantil. Você tem que ter embutido nesses sistemas formas de boicotar essas pessoas com força, mais por combinação de iniciativas individuais, não por um sistema centralizado. E ser capaz de mostrar esse tipo de coisa funcionando de maneira descentralizada passaria uma credibilidade muito grande para que as pessoas adotassem isso. Acredito eu, minha opinião. Agora que a chuva parou porque ela veio aqui por 2 minutos e ela desconectou a minha internet, obrigado, vivo. Vamos lá. A gente claramente viu que dá pra usar tecnologias a favor da liberdade, defesa de liberdade. Eu creio que a gente deva fazer isso. E que também
eu acho que a gente só vai realmente ver, de fato, as pessoas adotarem essas tecnologias que a gente considera libertárias, quando o governo vier e descer a censura em um monte de coisa. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo. Eu entrei aqui de uma forma pessimista, porque eu tenho uma natureza certa pessimista. Mas conversando, principalmente as coisas que o Isaías jogou, que são coisas novas, e eu reparei que é o seguinte, a gente tem esse contraste aqui, a gente tem libertários que são fenomenais no quesito intelectual, mas eles não conseguem imaginar uma aplicação daquilo. E a gente tem o caso do Isaías, que ele mesmo confessou, eu não estudei tanto, estive na bolha por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo o cara teve umas ideias de mercado, porque é uma coisa que o Howard Barnes fala, o investidor ele não precisa saber o que é melhor para todo mundo. Mas quando ele coloca o dinheiro e ele quer gerar mais dinheiro, ele está atendendo interesses de outras pessoas e ele está servindo a sociedade, mesmo sem ele precisar ler uma página do livro do Mises. E eu sou desenvolvedor de front-end. No caso, eu desenvolvo interface e eu tento facilitar o acesso para as pessoas. E eu acho que a gente não tem que esperar que o governo censure. Pelo contrário, a gente tem que fazer com que as tecnologias descentralizadas... Eu fiquei otimista agora no final dessa live. Elas tenham um valor, elas têm uma praticidade para o usuário que não tem hoje em dia. Então, eu acho que um foco, além do foco cultural, que eu falei que é necessário, a gente tem que buscar a usabilidade, que é uma coisa que está faltando. Você vai abrir uma carteira Bitcoin, você tem que instalar um programa, não sei o que, você vai abrir uma carteira não tem que salvar aqui, não sei o que. O próprio Paulo Cogos, ele não consegue fazer isso, ele contratou um cara para fazer a gestão de criptomoedas para ele. Basicamente isso. Para finalizar, passar as considerações finais de Isaías, antes de tudo, gostaria de agradecer sua participação aí. Você foi muito solícito. Eu fui meio em cima da hora. Vou chamar o Anarco Geek, ele deve gostar desse assunto. Eu queria mais alguém no podcast, você aceitou, participou, falou, ajudou bastante a gente aqui com o podcast. Então agradeço muito a sua participação e deixo aberto aí para suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer muito obrigado. Para mim o prazer foi meu, o aprendizado foi meu. Eu tô sempre numa posição que eu me coloco, não é me menosprezando, mas eu me coloco como merda. A partir do ponto que eu tô como Melly, eu aprendi isso com o anime Gigant Titan. Que é um anime de futebol, onde o cara assume um técnico, assume o time de segunda divisão, o pior time da divisão, e ele expõe um argumento que foi um argumento que eu levei pra minha vida. Que ele fala bem assim, a gente tá na melhor posição possível, porque se a gente perder, é o que todo mundo esperava, e se a gente ganhar, vai ficar feio pra todo mundo. E isso me fez sempre, quando eu me encontro num debate, quando eu me encontro com outras pessoas, quando eu me encontro no momento, por exemplo, que eu abro uma live no meu canal e parto pra conversar, eu me coloco nessa posição, eu me coloco na posição do perdedor, do merda, da pessoa mais baixa. E tô disposto a aprender, tô disposto até chegar e falar, eu estou errado, numa boa, não é nenhuma vergonha fazer isso, e absorver. Só que eu sempre fui uma pessoa com muita iniciativa. Então, conforme a informação vai chegando, o cérebro vai rodando. Eu peço desculpas às vezes se isso incomodar, mas o cérebro vai rodando e eu fico pensando, porra, então como é que eu faço isso sem o Estado? Como é que eu faço isso sem agredir propriedade? Como é que eu faço isso? Como é que eu crio uma solução agora para essas pessoas? Como é que eu salvo essas pessoas? Porque eu odeio mesmo, isso eu falo de coração, assistir um vídeo onde o cara começa falando de um problema e ele não me dá uma solução. Ele me diz, o Estado fez isso, e eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer alguma coisa. Fique sabendo que hoje você pode fazer alguma coisa. Tem desenvolvedores de tecnologia cuidando para que você possa fazer uma coisa. Muitas vezes nem porque se importam com você, mas porque eles veem uma usabilidade, eles veem um motivo para ganhar dinheiro às vezes com aquilo, e aquilo vai solucionar a sua vida. Não pense que pessoas abriram o Facebook, abriram o Google, criaram o MP3 ou outras coisas porque eles queriam solucionar a sua vida. Não, eles queriam ganhar dinheiro. E ganhando dinheiro, eles solucionaram a sua vida e tornaram a sua vida mais fácil. O Leonardo colocou o problema da China. A China, historicamente, é um país dividido. Que por muitas vezes ele não foi esse bloco gigantesco que ele é. Durante toda a sua história. Houve uma homogeneização e durante muito tempo, como único meio para continuar existindo homogeneicamente, a China teve que se abrir para o mercado. E agora ela está criando um novo sistema de censura, de controle. Você pode ter certeza que isso não vai vingar.
Na hora que a população começar a ser penalizada, censurada e destruída por esse sistema de controle do Estado, esse novo Estado chinês vai cair. Aí a gente vai ter as divisões que são históricas da China. São históricas da China. E sobre sistemas descentralizados e sobre o que você precisa saber, não precisa se preocupar. Use o que você puder usar agora, nesse momento. Só fique ligado que um dia o governo vai olhar e falar: porra, você tá falando demais. Você tá se expressando demais. Você tá dizendo demais o que você é contra nós. Então eu não gosto disso e vou acabar. Nesse momento, saiba que as nossas tecnologias já estão trabalhando, ó, há muito tempo e você vai ter opções. Não precisa se preocupar, não cai em apocalipses culturais, se acalma, respira e procura informação. Ela tá aí, só você procurar. Perfeito. Então, fechando aí nosso episódio 7, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todo mundo, foi muito construtivo. Foi até um pouco mais longo, mas acredito que quem estiver assistindo vai se interessar em ouvir tudo, porque teve muito mais conteúdo, acho que normalmente a gente tem. E é isso aí. Boa noite a todos.